crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Ju e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero, neste momento, te convidar para orarmos juntos, para que o Senhor venha, estar conosco nesse momento de aula. Então, convide os seus irmãos, a sua mãe, feche os olhos nesse momento, para que nós possamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada pela vida de cada criança que está em casa. Jesus, abençoa cada uma delas, que elas venham ser alcançadas através da Tua palavra. Espírito Santo, fica conosco nesta aula. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Crianças, a Tia Ju trouxe uma história bem legal para vocês nesse dia. Mas antes de começarmos a nossa aula, a nossa história, a Tia Ju quer fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já ficou triste ou com medo em uma determinada situação da vida? Em uma determinada situação que você viveu. Você já ficou triste, você já ficou com medo. Sabe, crianças, isso acontece com todo mundo, não é só com as crianças. Nós passamos por momentos de dificuldades. E existiu um homem que se chamava Paulo. E ele escreveu lá no livro de Filipenses 4:4. Vamos ler o que esse homem escreveu? Ele escreveu o seguinte. Ele passou por uma determinada situação muito difícil. E nesse momento ele escreveu esse versículo, que fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Foi isso que o apóstolo Paulo deixou escrito para nós. Mesmo nesses momentos de dificuldades, nós devemos nos alegrarmos. Tia Ju, mas como que eu vou me alegrar nesse momento que eu estou triste, que eu estou doente? Crianças, nós devemos orarmos e pedir ao Senhor para Ele encher a nossa vida, o nosso coração de alegria. Foi isso que Paulo fez. No momento mais difícil que ele viveu, ele pediu ao Senhor que ele continuasse alegre, que a alegria do Senhor continuasse fluindo dentro do coração dele. E a nossa história de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 16. Então, pegue sua Bíblia, assim como a tia Ju falava lá na salinha. Vamos ler a palavra, porque a palavra é fonte de vida para nós. Amém? Então, nós vamos ler lá no livro de Atos, capítulo 16, essa história de dois homens. Tia Ju, mas quem que é esses dois homens? Esses dois homens eram Paulo e Silas. Eles estavam numa viagem missionária. O que é uma viagem missionária? É uma viagem que a gente faz com uma missão, com um propósito. Uma viagem de a gente ir em certo lugar e falar do amor do Senhor Jesus a todas as pessoas que a gente encontrar lá. E foi isso que Paulo e Silas fez. Eles estavam indo numa cidade e chegaram nessa cidade chamada Filipos. Chegando lá, crianças, eles estavam na beira de um rio, falando do amor do Senhor Jesus a todas as pessoas. E uma mulher, diz a Bíblia, que uma mulher começou a segui-los. A mulher começou a seguir eles e essa mulher, ela tinha um espírito imundo na vida dela. Um espírito de adivinhação. Vocês sabem o que é isso? É um espírito que ela adivinhava a vida das pessoas. Essa mulher, ela começou a seguir Paulo e Silas. Aonde eles iam? Ela começou a seguir Paulo e Silas e ela gritava: estes dois são filhos de Deus. Eles estão anunciando o caminho da salvação. E ela, onde eles iam, ela ia gritando: esses dois são filhos de Deus. Eles estão anunciando o caminho da salvação. Sabe, crianças, isso não era mentira. Era verdade. Eles realmente estavam anunciando o caminho da salvação. Mas eu vou te contar uma coisa, crianças. Essa mulher, ela era
homens. Esses dois aqui, ó. Esses dois homens. Esses homens eram escravos dela. Esses dois homens eram os donos dela. Eles ganhavam muito dinheiro por causa das adivinhações delas. Olha aqui. Quanto dinheiro esses homens ganhavam através das adivinhações que essa mulher fazia. Na verdade, quem adivinhava era o espírito que estava dentro dela. E ela dava dinheiro para esses homens. Aonde Paulo ia, essa mulher continuava gritando: estes dois são filhos de Deus. Eles estão anunciando o caminho da salvação. Até, diz a Bíblia, que no versículo 18, Paulo ficou muito aborrecido e falou para ela assim, ó: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dessa mulher. E na mesma hora, crianças, essa mulher foi liberta daquele espírito de adivinhação. E a partir daquele momento, essa mulher não conseguia mais adivinhar. Ela não conseguia mais adivinhar nada sobre a vida das pessoas. E estes dois homens ficaram muito bravos. Por que será, né? Sabe por quê? Porque eles não iam conseguir mais ganhar dinheiro através da vida dessa mulher. Foi aí, crianças, que esses dois homens foram até Paulo e Silas. Pegaram Paulo e Silas. Levaram eles até os juízes daquela cidade. E falou assim para os juízes que eles estavam perturbando a cidade, incomodando a cidade. Mas antes, crianças, eles bateram em Paulo e Silas. Bateram em Paulo e Silas. Diz a Bíblia aqui que eles rasgaram, espancaram com varas Paulo e Silas. E levaram Paulo e Silas para os juízes. E os juízes colocaram Paulo e Silas numa prisão. Crianças, Paulo e Silas agora foram parar dentro de uma prisão. Mas, tia Ju, eles não eram bandidos, eles não mataram ninguém, eles não roubaram ninguém. Isso mesmo, crianças, eles não fizeram nada disso. Eles apenas anunciaram a salvação, falaram do amor do Senhor Jesus, falavam como Jesus salva, como Jesus é bom, né? Mas, por causa desses dois homens, que não estavam mais ganhando dinheiro através da libertação da vida daquela mulher, né? Eles inventaram isso para os juízes. Foi então, a Bíblia diz que eles acorrentaram Paulo e Silas, acorrentaram os pés de Paulo e Silas e colocaram um tronco também, um tronco de madeira. Paulo e Silas, crianças, nesse momento estão presos. A Bíblia diz, lá no verso 25, que enquanto eles estavam presos, eles começavam a cantar. Eu fico imaginando aquela cena, aquele momento de adoração. Crianças, era para eles estarem murmurando, tristes, mas não, eles estavam alegres, adorando ao Senhor. Vamos imaginar que Paulo cantava aquele louvor que estremecia o céu, não é verdade? Crianças, quando nós adoramos ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor, Ele age. A adoração move o céu. E foi exatamente isso que aconteceu. Diz a Bíblia que de repente houve um grande terremoto tão intenso que abalaram os alicerces daquele cárcere, daquela cadeia. E sabe o que aconteceu, crianças? Paulo e Silas continuaram lá dentro. Paulo e Silas estavam lá.
A Bíblia diz que o terremoto foi tão intenso a ponto de abrir as portas do cárcere. E todas as correntes se soltaram. Paulo e Silas não estavam mais presos. Os pés deles estavam livres, soltos. Eles podiam fugir, mas não, eles permaneceram lá. Eles permaneceram dentro daquele cárcere. Crianças, tinha um homem que ele se chamava, a função dele naquela cadeia era carcereiro. O que é um carcereiro? Carcereiro é um soldado que cuidava daqueles presos. Ele ficava ali na porta, vigiando. A Bíblia diz que o carcereiro acordou e, vendo as portas abertas, ele sacou logo uma espada para se matar. Mas, naquele momento, Paulo, ele gritou: não faça nenhum mal para você, porque nós estamos aqui. Crianças, se os juízes daquela época descobrissem que os presos tinham fugido, eles iam matar o carcereiro. Por isso que o carcereiro tomou essa atitude de se matar. Mas, naquele momento, ele pediu uma luz e ele ficou todo tremendo. Tremendo, de nervoso, de medo. E a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam lá na prisão e ele se prostrou diante de Paulo e Silas, ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas. E ele se lembrou o quanto Paulo e Silas estavam adorando, né? No momento do terremoto. E ele fez uma pergunta para Paulo e Silas. Ele falou assim: o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer? E Paulo e Silas respondeu para ele: basta você crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que coisa linda, crianças. Paulo, naquele momento difícil que ele estava vivendo, ele ainda pregou a palavra do Senhor. E ele, diz a Bíblia, que ele orou, que ele pregou a palavra para o carcereiro. E o carcereiro foi salvo. O carcereiro aceitou Jesus como seu salvador. E o carcereiro também levou a palavra, né? Paulo levou a palavra a todos da família do carcereiro. E todos daquela casa foram salvos. Após a oração, após a pregação da palavra para toda a família, o carcereiro ainda serviu uma refeição. Serviu uma refeição para os dois. Diz a Bíblia que ele lavou os ferimentos e depois os batizou. Então o carcereiro limpou todos os ferimentos de Paulo e Silas e ainda serviu uma refeição. Mas os carcereiros, né, voltou com eles para a prisão. Por quê? Porque Paulo e Silas, ele ainda tinha que ficar preso. Diz a Bíblia que quando amanheceu o dia, os soldados, os juízes, mandaram uma ordem para o carcereiro, deram uma ordem para o carcereiro. Falou assim: vai até Paulo e Silas e fala para eles que eles estão livres, que eles podem sair da prisão e ir em paz. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Paulo falou para eles assim: sabe por que Paulo não podia ficar preso? Porque Paulo era romano. E naquela época só romano poderia prender romano. Como os juízes não eram romanos, eles deram essa ordem para o carcereiro. O carcereiro ia até Paulo e Silas e falar para Paulo e Silas sair daquela cela, daquela cadeia e ir embora. Mas Paulo falou assim: nos bateram no meio da multidão, nos açoitaram em público, todos viram a gente apanhar, a gente ser açoitado, humilhado, e agora quer que a gente saia dessa prisão? Eles que vêm falar para a gente pessoalmente. Foi isso que Paulo fez. Paulo falou para eles: manda os juízes vir falar para a gente sair dessa prisão. Manda eles vir falar. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que os soldados foram até Paulo com medo e souberam que eles eram romanos. Então vieram e pediram desculpas, levando-os para fora, suplicavam para eles irem embora da cidade. E foi isso que aconteceu. Paulo foi liberto daquela prisão
e ainda pregou a palavra de Deus para aquele carcereiro. Viu, crianças? O que eu aprendo com essa mensagem de hoje? Que o Senhor Jesus falou no meu coração, que todos os momentos que nós passamos na nossa vida, nada é em vão. O Senhor Jesus tem propósito para cada momento que nós vivemos. E esse foi o propósito de Paulo e Silas. Não foi em vão que eles foram açoitados, foram presos. Tinha uma alma dentro daquela cadeia. Tinha um soldado, tinha um oficial que se chamava carcereiro. E ainda tinha a família do carcereiro. Crianças, seja qual for o momento que você esteja vivendo, o Senhor tem propósito para fazer na vida de vocês. E o que nós temos que fazer? Se manter alegres, se manter firmes no caminho do Senhor Jesus. Não importa a circunstância. Todavia nós devemos nos alegrar. Todavia nós temos que se alegrar. Todos os momentos. Então, crianças, quando você estiver num momento de dificuldade, eu peço para que você lembre o que Paulo e Silas passaram. Não foi fácil, crianças. Eles não mereciam passar por tudo aquilo que eles passaram, mas o Senhor permitiu para que uma vida, uma família fosse salva. E glórias ao Senhor, porque o nome do Senhor foi exaltado nesse momento de tribulação. Mas se Paulo fosse uma pessoa murmurador, se Paulo ficasse murmurando, porque eu estou vivendo isso, eu não mereço passar por isso. Mas não foi isso que Deus fez. Não foi isso que Deus colocou no coração dele. Deus colocou no coração dele que ele devia se alegrar sempre. Não importa o momento. Graças a Deus, né? E que o Senhor possa falar em cada coraçãozinho. Que você possa praticar a palavra. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos alimentar da palavra e praticar no dia a dia. Crianças, se você estiver num hospital com a sua família doente, se seu pai estiver desempregado, não murmure, faça como Paulo, se alegre no Senhor, ore, adore. Quando a gente adora, o céu move em nosso favor, né? E algo sobrenatural acontece. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Eu quero nesse momento, para a gente estar encerrando, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você colocasse aos pés do Senhor, entregasse ao Senhor todo medo, toda falta de confiança, que você venha se lançar, toda tristeza, lance nos pés do Senhor nessa manhã. E ore, dobre o seu joelho, vá lá no seu quarto, dobre o seu joelho e ore ao Senhor. Seja um intercessor, seja um porta-voz da palavra do Senhor. Você que já aceitou Jesus como Salvador, agora você tem uma missão. Você tem uma missão igual Paulo tinha, de levar a palavra do Senhor em todos os lugares que você for. Então, feche os olhos e vamos orar para que o Senhor venha falar e abençoar cada vida que está em casa. Amém? Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, cada vida de cada criança, Pai. Aquelas crianças que estão tristes, preocupadas, Senhor. Pai querido, eu entrego nas Tuas mãos. Enche o coração delas, Pai, de alegria. Que o óleo seja derramado sobre cada vida. Pai querido, em nome de Jesus, alcança essas crianças, alcança esses lares, meu Pai, para que a Tua palavra entre em cada lar, Pai, e que haja transformação. Pai querido, eu entrego em Tuas mãos, Pai, aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha curar e libertar, Pai, cada uma. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por essa aula, Pai. Amém. Crianças, é com muita alegria que eu quero deixar um beijo para vocês e eu espero vocês no próximo domingo, tá bom? Tchau.